McLaren com Norris em oitavo, Piastri em sétimo. Depois, George Russell, muito pressionado, ao lado de Isaac Hadjar, que conseguiu um tempo melhor do que o inglês. Uma fila inteira da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. E a primeira fila com Max Verstappen em segundo e Kimi Antonelli, pela primeira vez na carreira, largando na posição de honra no Principado. Chegando a 4 poles nessa temporada. Teve uma sequência de 3 poles, não fez no Canadá, o George Russell fez a pole lá. E agora o Kimi Antonelli volta a fazer a volta mais rápida na classificação. O recorde oficial dessa pista, 1:12.909 do Hamilton em 2021. A gente tem acompanhado durante essa temporada, até porque é a primeira com esse carro novo, os tempos ainda bem acima na comparação que a gente via até o ano passado. Não só em classificação, mas também em voltas durante a corrida. De olho no relógio, hora cheia, 10 da manhã, horário de Brasília, 3 da tarde, horário no Principado de Mônaco, uma diferença de 5 horas no fuso horário. E veja só, até o Lindblad, todo mundo largando com o médio, hein? Gabriel vai largar do box. Macio pro Gabriel, mas ele pode trocar, né? Pérez e Bottas de macio, todo mundo de médio mesmo. Até os carros da Aston Martin também largando de médio. Me surpreendendo até aí. Eu achava que a gente ia ver bem mais gente de... Eu acho que isso aí, o que é que eles estão tentando? E o máximo que der lá pra frente para tentar parar em algum safety car. Para não correr o risco aí de ter que parar antes, vem um safety car. A gente já viu, inclusive, Mônaco, tradicionalmente, às vezes o carro parar até na última volta. Que o pneu aguenta bastante, aí a estratégia logo abaixo. E eles estão colocando a estratégia de macio e duro, né? Médio e duro e macio e duro, né? Não estão cogitando a Pirelli, né? A fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1, não cogitando estratégias, por exemplo, de médio e macio, que eu acho que pode acontecer. Esse médio está durando mais do que essas 36 voltas aí. Pode ser que a gente tenha o que o Felipe falou, uma parada mais tardia, contando com safety car, principalmente quem precisar arriscar. Nas janelas destacadas pela Pirelli, Rafa e Giafone já destacaram aqui como esses pneus têm durado mais, né, do que a expectativa. Pelo menos de forma protocolar, eles mostraram ali, enquanto tem informação no túnel também dos 1000 GPs da McLaren. Muito legal também esse registro. Pit stop mais rápido foi no Japão da Ferrari nessa temporada, de 2 segundos. Então a janela para o médio começando ali na 36ª volta e a janela do macio a 32ª. Mais uma vez a transmissão internacional mostra aí na tela a informação de como o Mônaco é tradicional na Fórmula 1. Estava na primeira temporada da categoria em 1950. E até uma informação legal, né, da própria fornecedora de pneus, né, que a diferença de distância, né, percorrida entre 0 a 150 km por hora por um carro com pneu macio em relação ao médio, o médio percorre menos 1,85 m e o duro menos 3,63 m. Então faz uma diferença, mas talvez também por ser Mônaco não vale a pena arriscar logo de cara. Todos os ingressos vendidos. Público máximo nas ruas de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. Os carros já fizeram a volta de apresentação. Lembrando que Gabriel Bortoleto vai largar do box. E já está na pista, Bruno. Ele está fazendo aquela volta de apresentação, como é permitido agora pelo regulamento. Vai entrar no box, largar do pit lane, mas ele está na pista. É uma ótima notícia. Situação no Campeonato de Construtores com a Mercedes liderando. Venceu todos os GPs até agora e vai largar mais uma vez na pole position, mas não vai ter os 2 carros na primeira fila. Eles já se posicionam. Daqui a pouquinho a bandeira verde passa lá atrás. Ansiedade e expectativa aumentando. Pré-largada. 5 segundos para a primeira luz vermelha aparecer. Luzes vermelhas em Mônaco. Prepare o seu coração. Vamos ao GP. E o Sport TV mostra tudo para você. Antonelli largou bem, Max ficou. Max ficou para trás. Antonelli largou muito bem, fazendo totalmente diferente do que tinha feito a temporada inteira. Segurando a pressão dos carros da Ferrari. Já na subida para o Cassino, um prejuízo imenso para o Max. Belíssima largada de Kimi Antonelli, a Mercedes na ponta. Vamos acompanhar agora na primeira passagem pela Praça do Cassino. Eles vão na direção da Mirabeau. Já uma freada importante, terminando o primeiro setor dessa pista lendária de Mônaco. Hamilton é o segundo,
Leclerc é o terceiro, os dois carros da Ferrari logo atrás do Kimi Antonelli e atrás do Hamilton Hadjar. E agora na segunda tela aqui o Max, só agora conseguindo movimentar o seu carro. Um prejuízo imenso para o tetracampeão mundial. Havia uma imensa expectativa de que ele pudesse fazer uma pressão antes da primeira curva no Antonelli, algo que não aconteceu. Ficou parado no grid o Max Verstappen. Estamos na primeira volta. Antonelli é o primeiro, Hamilton é o segundo, Leclerc é o terceiro. A gente fica atento também à situação aqui do Gabriel Bortoleto, que aparece na 21ª posição. Gabriel que largou dos boxes. Só o Max Verstappen nesse momento atrás dele. O Max perguntando ao engenheiro o que ele deve fazer, ele falou, ó, só traz para casa, só traz para o box, porque o problema é grave. Por isso a gente vê muitos pilotos com esse número 1, indicando que ganharam a posição, pelo menos, do Max Verstappen, que ficou parado na pista. Bortoleto no box, largou de macio, vai colocar pneu duro para ir até o fim da prova. E a segunda tela com Oli Berman também fazendo uma parada, trocando o bico do carro. Agora faz sentido a estratégia do Bortoleto com o macio, né? Que era só agora para ir até o final, dar de repente um safety car, ele junta com todo mundo e aí ele volta podendo até pontuar. E o Max levando o carro para o box. Terrível esse início de prova para o Max Verstappen. Toda a menção de que vai recolher agora o carro da Red Bull. Hadjar é o quarto. Agora a Red Bull com a expectativa de pontuação apenas com um dos seus carros. Lá na frente a diferença de 2,7 do Hamilton para o Antonelli. Não foi incomodado durante a largada o italiano. Mercedes tem sofrido muito, tá aí o Max abandonando a prova. Que coisa. Ele já venceu aí em Mônaco, venceu e fez pole no Principado. Mas a corrida do Max durou muito pouco. A diferença agora superando os 3 segundos. Aí essa imagem aérea desse visual, a Praça do Cassino. E o Antonelli já fazendo o hairpin, que é a curva mais lenta desse circuito. A gente consegue perceber a diferença visual e aqui também a diferença nos segundos. Como destacamos, mais de 3 segundos a diferença do Hamilton para o Antonelli. Problema do Max Verstappen, motor. Ele reclamou que o motor quebrou logo depois da largada. Teve algum problema em alguma questão ali da unidade de potência. E aí teve que recolher o carro. A gente viu agora há pouco o Berman parando. Está aqui na segunda tela o Hülkenberg passando pelo túnel. Acidente com o Russell. Largada falsa ali, sendo notado pela direção de prova. Fora de posição na largada, isso aí pode render uma punição de 5 a 10 segundos de acréscimo de tempo. Perspectiva de Lando Norris e agora de Pierre Gasly. Gasly é o 7º, Norris é o 8º. Alpine que vem fazendo um bom campeonato. Com poucas corridas já havia superado toda a pontuação da temporada inteira de 2025. Alpine usando motor Mercedes em 2026. E agora a diferença do Antonelli para o Hamilton vai se aproximando dos 4 segundos. O ritmo do Antonelli lá na frente impressiona. 1:16.996, melhor volta da prova, contra 1:17.678 do Hamilton, 1:17.793 do Charles Leclerc. O ritmo da Mercedes muito bom nesse momento. E o Alonso aqui na segunda tela, saindo do box de pneu macio. E a estratégia do Antonelli aí é visível, que é acelerar o máximo que der, né? Porque a gente já viu em Mônaco algumas situações. O primeiro, não acelerar tudo, para tirar o pé, economizar pneu. Mas o que ele quer fazer aí, Bruno? Ele quer abrir o máximo que der, porque a hora que você vê lá o Sainz e o Hülkenberg está 19 para 20 segundos. 20 segundos é o tempo da parada. Então, quanto mais ele puxar agora, mais ele vai abrir desse pelotão. E a hora que ele chegar ali, para conseguir, a hora que ele parar, ele sai atrás do Russell, caso precise. Sair para ele poder parar num lugar seguro, caso apareça, né, algum safety car virtual, alguma coisa que force eles pararem um pouco antes. Agora há pouco nós vimos também a parada do Berman. Ele aparece atrás do Gabriel Bortoleto. O brasileiro é o 20º, com o pneu duro. Estou revendo aqui a largada do George Russell. Ele
tentou ficar na diagonal, posicionado na diagonal. A gente está vendo justamente o replay da largada. Ó, ele está posicionado na diagonal ali com a roda um pouco fora do colchete. Talvez seja isso que esteja sendo investigado. E aí o Max, você vê que ele já não pula tão bem, né? Já fica logo na largada. E aí permite com que Antonelli e as Ferraris passem com tranquilidade. Um alívio para a Mercedes e para o Antonelli essa largada. Largou muito bem e ainda teve, claro, a vantagem de ver o Max estacionado no grid, um piloto que poderia fazer um ataque antes da primeira curva. Nice. Guys, what the man? O Max reclamando ali, dizendo que estava completamente complicada a situação dele, usando alguns palavrões. O George conseguiu evitar, posição muito perigosa, né? Um dos acidentes mais perigosos que se tem no automobilismo é um piloto ficar parado no grid e ser atingido por outro que vem com velocidade máxima por trás. E quem dedurou o George Russell foi o Lando Norris, dizendo que ele estava fora da posição do colchete de largada. Realmente uma das rodas, a roda dianteira direita, parecia estar fora do colchete. Tomou a fechada aí, ó. Teve que tirar o pé e foi ultrapassado pela Alpine depois. Tirou a fechada do Piastri, inclusive. Exato. Companheiro de equipe. Gasly na subida do Cassino na frente do Norris. Ó, o incidente do Russell sem investigação, chegaram à conclusão de que não estava errado. E nesse momento Pérez sob investigação por queima de largada. Ele é o 16º. Gabriel Bortoleto permanece em 20º. O detalhe para você é a passagem do Sainz pelo hairpin. O incidente do Pérez sob investigação, como o Rafa acabou de citar. Sport TV trazendo para você as emoções da Fórmula 1. Estamos na 6ª volta, no total de 78 em Mônaco. Diferença lá na frente com o Antonelli ainda com a melhor volta da prova, chegando a 4 segundos. E o Hamilton tem também uma vantagem relevante em relação ao Leclerc nessa disputa entre os carros da Ferrari. Agora a transmissão foca nessa disputa entre o Sainz e o Nico Hülkenberg. Passaram novamente pelos S's da piscina e vão na direção da Rascasse, que é a penúltima curva em Mônaco. Passam agora pela Antoninos, que é a última curva, e vão para a reta principal. Toda a galera que já parou aparecendo na tela a partir do Pérez aqui, ó, que é o 16º. E o Bortoleto deu uma falta de sorte aí, que ele tá travado atrás do Bottas, né? O Bottas também parou, então ele tá mais rápido, né? E vai ficar sofrendo ali um tempo, teria que tentar ultrapassar o Bottas mais rápido que der. A gente viu agora há pouco o rádio do Nico Hülkenberg dizendo que, falando em relação ao Sainz, dizendo que ele está administrando o ritmo e claramente tirando o pé, andando mais lento do que o necessário nesse momento. Lembrando que o Albon e o Sainz estão juntos ali. O Albon é 10º, o Sainz é 11º. E ano passado essa estratégia a Williams fez, né? Um segurar o outro para que o outro pudesse ter uma janela de pit stop e não perder posição. Transmissão destacando a diferença do Norris para o Gasly nas últimas voltas. Norris virou na última volta 1:18.2, o Gasly 1:18.3. É a perseguição do campeão mundial ao Pierre Gasly. Na tela também a gente vê a velocidade de cada um dos carros na passagem pela Antoninos. Ritmo forte do Norris nas últimas voltas para fazer uma pressão em cima do Gasly. Gasly que ultrapassou o Norris, como a gente viu agora há pouco, na subida do Cassino, logo depois da largada. E agora na tela as diferenças do Gasly para o Piastri. O Piastri é o 6º, o Gasly é o 7º. Última volta o Piastri 1:17.5, o Gasly 1:18.5. Uma diferença muito grande. E voando Antonelli, né? O Hamilton também virou nos 16, mas tem uma ideia de diferença, né? O Antonelli virando 16.0 e lá atrás o Bortoleto travado atrás do Bottas vira 21. Quer dizer, é o tempo de um Fórmula 2 que virou na classificação, é mais lento que o Fórmula 2 da classificação. Quer dizer, o Bottas ali dando uma canseira no Gabriel. E por falar no Bottas, o rádio dele falando, ó, já está começando a vir fumaça dos freios para dentro do cockpit. Uma tendência no fim de semana. Pérez e ele sofreram com isso ao longo de todos os treinos. Segue o ritmo forte do Lando Norris, atrás do Gasly. Segunda tela com Gabriel Bortoleto.
brasileiro é o 20º, teve problemas para a volta de alinhamento, teve que largar dos boxes. Gabriel largaria em 16º. E o seu companheiro de equipe, Hülkenberg, aparece em 12º. Temos um carro da Williams pontuando com Albon na 10ª posição. Lawson também está pontuando. E o Gasly fazendo uma boa prova, como a gente viu agora há pouco, ganhando a posição do Norris logo depois da largada. Só que agora vê no seu retrovisor um ritmo forte do campeão do mundo e a transmissão continua mostrando esse duelo. Sérgio Pérez drive-thru por queima de largada, né? A gente tinha trazido a informação agora há pouco que ele estava sob investigação. É uma posição aí que o Gabriel Bortoleto pode ganhar, né? Ele está próximo ali do Pérez nesse momento. Vamos ver o rádio agora. Dizendo que para ficar de olho, né? O rádio do Pérez dizendo para ficar de olho sobre a situação da corrida. O Pérez pedindo para a equipe ficar de olho, que eles já conseguiram fazer um undercut no Ocon, no Lindblad e no Colapinto. Ele já ganhou essas 3 posições, agora com a punição complicou a vida do Sérgio Pérez. O ritmo de Kimi Antonelli é alucinante. Ele acabou de virar 1:16.2 e o Hamilton 1:16.6. O Leclerc 1:17.1. Por isso essa diferença está só aumentando, superior a 5 segundos, Felipe Jafone. E a gente vem, né, assistindo um Kimi aí que está fazendo um papel absurdo. Ainda, vamos falar, é cedo de falar o que vai ser o Kimi do futuro. Aí, uma parada normal para tentar, também pensando num safety car, alguma coisa diferente ali, o Ocon. Mas o Kimi, que agora vamos esperar essas provas na Europa, mas assim, o que ele fez esse fim de semana, ainda mais em cima do companheiro de equipe, é uma coisa que realmente está ficando marcado aí na história, e eu acho que está nascendo um piloto fora de série aí, Kimi Antonelli. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Heineken 00, a cerveja oficial da Fórmula 1. E vocês falando do ritmo do Antonelli, outra coisa que está me impressionando nesse início de corrida é o ritmo do Hamilton em relação ao Leclerc. Agora o Antonelli já dá uma volta no Gabriel Bortoleto, que fez a parada muito cedo, né? Então está numa outra estratégia. Mas o Hamilton, nesse momento, ele é bem mais rápido do que o Leclerc. A gente está vendo justamente o comparativo na tela. A vantagem do Hamilton sobre o Leclerc, 4,2 agora. É impressionante como o Hamilton conseguiu reagir nessa disputa interna. O Leclerc sofrendo com confiança nos freios, mas a Ferrari parece finalmente o Hamilton ter se adaptado à Ferrari ali, no ambiente principalmente da Ferrari e ao carro da Ferrari, coisa que a gente não via o Hamilton dar já há algum tempo. Os pilotos até o Lindblad usando ainda pneus médios, pilotos que ainda não pararam. Vamos ver o Sérgio Pérez. Agora há pouco tomou um drive-thru. A gente vai entender agora porque com as imagens aqui na segunda tela, imagem ao vivo e a largada de Sérgio Pérez aqui no primeiro plano. Ele parou torto, desalinhado para a direita, e tem um sensor debaixo do carro que dá, né, que entrega ali. Então, provavelmente esse sensor ali acabou acusando que ele estava fora de posição. Agora, se o Pérez estava fora de posição, por que o Russell não foi punido? Né? Eu acho que às vezes aquele detalhezinho, ele está fora, mas o sensor ainda não acusou, né, e ainda está no limite. Porque no visual o Russell parecia estar bem mais fora de posição do que o Pérez. Mas... O próprio Verstappen ele já largou apontando um pouco para a direita, mas dentro da regra, né? Então um pouco é normal. Mas aí o piloto, eles tentam sempre posicionar o carro o máximo em linha reta possível para tracionar melhor, só que daí, no caso do Pérez, saiu da regra. Aqui no cantinho, o Oli Berman, que já fez uma parada, está com pneu duro. O piloto da Haas, atrás do Gabriel Bortoleto. São as emoções do Grande Prêmio de Mônaco. O Sport TV trazendo para você a temporada inteira da Fórmula 1. Todas as corridas, todos os treinos, classificações, você vê aqui. Bortoleto 20º, meio segundo atrás do Valtteri Bottas, que estava reclamando de falta de potência pelo rádio com a equipe, né, com a equipe Cadillac.
o Bottas sofrendo, mas ainda assim, Mônaco é uma pista tão complicada que, pensando em ultrapassagem, que o Gabriel não consegue se aproximar e tentar ter condições de colocar o carro de lado e ganhar a 19ª posição. Diferença na tela entre Hamilton e Leclerc na última volta. Hamilton 3 décimos mais rápido. Hamilton virou 1,17.2, Leclerc 1,17.5. E a gente viu ali o Leclerc encarando o trânsito. Muito comum em Mônaco. Essa aqui é a pista mais curta do calendário. Hülkenberg fazendo o seu pit stop. Vamos conferir a parada da Audi. Ele está com pneu médio e vai fazer a sua troca para pneu duro. 2,6 a parada do alemão. O Gabriel deu uma falta de sorte enorme, porque o Bottas está acabando aí. Quer dizer, a corrida dele já super comprometida, mas tomou uns 5 segundos do Antonelli o Bottas e não tem o que fazer o Gabriel atrás dele. Então não tem, né, vamos antecipar a parada, ele já parou, o Bottas também. Então ele vai ficar sofrendo aí até o Bottas resolver, sei lá, parar aí. E o Hülkenberg antecipando essa parada. A gente tinha comentado sobre a janela de expectativa da Pirelli para o pneu médio a partir da 36ª volta. Adianta sua parada e agora para seguir com esse pneu duro até o final da prova. O Nico Hülkenberg reclamando com a equipe por que a gente parou tão cedo. E o engenheiro dele falando, agora você pode forçar o ritmo para tentar fazer um undercut dos carros que estão na sua frente, né? Para tentar superar os carros que estão na sua frente quando eles fizerem a parada obrigatória nos boxes. O Radiar e o Russell acabaram de passar ali na subida para o cassino pelo carro do Gabriel Bortoleto, tomando volta. Felipe, a punição ao Pérez foi um erro primário, inclusive, do mexicano. Ele largou da posição do Gabriel Bortoleto. Ô, louco. Por isso que ele tomou essa punição. Por isso que estava estranho, né? E uma punição grave, que hoje em dia, quando é hoje eles estão, mesmo para queima de largada, às vezes eles dão 5 segundos. E realmente estava dura, porque assim, ele não teve vantagem. Mas aí ele teve uma vantagem enorme. Ele pisou no tomate, o Sérgio Pérez. Transmissão explicando pra gente por que essa diferença do Hamilton para o Antonelli caiu. Na última volta, o Hamilton virou 1,17.0, o Antonelli 1,17.3. Foi mais rápido o inglês do que o italiano na última volta. Agora a gente está vendo o cenário que a gente esperava, né? Uma Ferrari melhor em ritmo de corrida do que a Mercedes. A Mercedes, como a gente já destacou aqui algumas vezes, não tem um carro, né, que case tão bem assim com as ruas de Mônaco. O Antonelli ontem tirou leite de pedra fazendo a pole position, mas agora no ritmo de corrida o Hamilton vai se aproximando. O problema é que em Mônaco chegar uma coisa, passar é outra, né? Como já diria o filósofo. Ele chegou aí nas últimas 5 voltas, o Hamilton foi mais rápido que o Antonelli. Em uma delas, por causa do tráfego, ele tirou 1 segundo, mas de média aí está sendo de 2 a 3 décimos. Basta saber se é o Antonelli que está agora economizando o pneu que já abriu vamos ver o que o Hamilton fala. Hamilton reclamando que tem muito desgaste nesses pneus e falando que a temperatura dos traseiros está muito alta. Talvez explica aí também a queda de ritmo do Antonelli, né, que já precisa economizar. Eles têm que chegar com esses pneus aí. O ideal é chegar, né, a previsão, vamos lá, com esse pneu médio era de volta o quê? 36. 33 a 35, né? Quer dizer, eles têm que andar muito mais. O Hamilton talvez deu uma forçadinha para chegar no Antonelli e agora está sofrendo com os pneus não dentro. 3,2. Diferença na tela entre os líderes da prova. O Antonelli largou na pole, o Hamilton largou em terceiro. Você que não viu a largada, Max Verstappen teve um prejuízo imenso, o carro ficou praticamente parado no momento da largada para o Max e depois ele abandonou. Albon agora na saída do túnel. Passou direto na chicane. É muito difícil fazer 78 voltas sem errar em Mônaco, né? Os números estão muito próximos e esse é o trecho que o piloto tem um pouco mais de espaço ali para cometer um erro, né? Ele erra a freada na saída do túnel e tem a área de escape da chicane do Porto para seguir reto e não ter problemas no carro. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Novo Chevrolet Sonic não vai sair da sua cabeça. Hadjar has front left brain and he won't be out for much longer, I don't think. Just make sure you've got good tyres when he does get out of the way.
O Russell reportando para o engenheiro que o Hadjar está sofrendo com graining, né? O pneu arrepiado ali no dianteiro esquerdo. E o engenheiro falou para ele, ó, só toma cuidado, cuida dos pneus para que quando ele sair da sua frente você consiga acelerar. E o Berman segue mostrando. Vamos ver? No fronts, nothing. Yeah, copy. We think tires over peak. Então, o Hadjar confirmando o que o Russell falou pelo rádio, dizendo, ó, já não tenho mais pneus dianteiros, estou sofrendo com eles, e o engenheiro falou, realmente os pneus já passaram ali do ponto ideal para usar nesse momento da corrida. Falou ali, eu tô sem frente, sem traseiro, quer dizer, tá sem nada, né, o Hadjar ali. A transmissão acabou de mostrar novamente o Berman na segunda tela, o detalhe do inglês que está logo atrás do Gabriel Bortoleto. Berman é o 21º, Gabriel Bortoleto o 20º. E lá atrás a gente mostrou agora há pouco o Hülkenberg, né, falando que parou muito cedo, e o engenheiro falou para ele forçar para tentar o undercut. Ele já está andando 2 segundos por volta mais rápido que as duas Williams. Está funcionando a questão do undercut, agora é ver quando as Williams vão parar para fazer o pit stop, se o Hülkenberg vai conseguir assumir essa posição. Olha aí o pneu do Hadjar ali, ó, o graining ali, aquela listra mais escura no pneu dianteiro esquerdo. Do lado interno. Do lado interno, exatamente. Aquilo ali é justamente o graining, deu uma arrepiada na borracha. E a diferença para o pneu do George Russell, muito mais uniforme ali o uso da borracha nos dois dianteiros. E a diferença das últimas voltas do Hadjar para o Leclerc é muito grande, né? O Leclerc virou 1,17,6, o Hadjar 1,18,3. Para se ter uma ideia aí, Bruno, já, se o Antonelli parar, ele sai à frente do Russell. Já está criando aqueles quase 20 segundos que é o tempo da parada. E ali o Bottas, né, sendo avisado que ele precisa refrigerar o carro para parar nessa volta. Ele já está no box, inclusive. Vamos ver se é para abandonar, pelo jeito é para abandonar a corrida. Mais um abandono. Valtteri Bottas está fora. Bom, agora a gente vai saber pelo menos o ritmo real do Gabriel. Tudo bem que já tomou volta e tudo, mas pelo menos ele não vai ter o Bottas ali na frente. Pena que demorou para quebrar o Bottas. George, how much pace would you have in clear air? At least 1 second, I think. E aí o engenheiro do George Russell perguntando quanto de ritmo ele tem com a pista livre, né, sem nenhum carro à sua frente. Ele acredita que pelo menos 1 segundo melhor do que ele tem agora. E ele vem tomando 1,5 segundos, 1,4 segundos do Antonelli. Quer dizer, faz sentido esse 1 segundo, só que para infelicidade dele, se ele melhorar 1 segundo, ele ainda vai tomar 4 décimos por volta do Antonelli. E a transmissão acabou de destacar nas últimas voltas quanto que o Hamilton tirou de vantagem do Antonelli. 3,8 é a passagem na Mirabô do italiano. Agora a freada do Hamilton. Um pouquinho antes da Mirabô a gente tem o final do primeiro setor. Portanto, no hairpin, nessa curva mais lenta, eles já estão na segunda parcial da pista de Mônaco. Agora a grande questão, pensando ali na disputa da liderança entre Antonelli e Hamilton, Leclerc já um pouco mais atrás, é o quanto o Hamilton precisa se aproximar para tentar dar o undercut no Antonelli no momento da parada de boxe. Por quê? Porque, vamos ver o rádio do Hadjar Oh primeiro. my god, the engine braking is a joke. What's happening? We're investigating. There's something wrong. First gear, man, is not usable. Hadjar reclamando do freio motor, né? Dizendo que a primeira marcha simplesmente não dá para usar. E aí Olha o engenheiro Russell dizendo que está investigando o que está acontecendo. Russell está colado no Hadjar. Estávamos aqui destacando a dificuldade do piloto da Red Bull. Um desempenho muito ruim nas últimas voltas, a dificuldade com o seu pneu, e o Russell está colado. Aqui na segunda tela a gente tem a perspectiva do Norris, que segue atrás do Gasly. Hamilton agora reclamando muito dos pneus e realmente o ritmo dele caiu muito nessa última volta. Está 5 segundos já atrás do Antonelli, 1,17,2 nessa última volta contra 1,16,0 do Antonelli, perdeu 1 segundo e 2. E o Leclerc na mesma toada, 1,17,6, 1 segundo e 6 mais lento que o Antonelli nessa última volta. Ele reclamando dos pneus, dizendo que os pneus acabaram, né? O Hamilton falando isso. Aí que eu falava do undercut era justamente que momento o Hamilton, qual a distância ideal para ficar atrás do... Mode 6. Mode 6. We're looking into it. We're looking into it. Also, the power is down. The power. O Hadjar reclamando mais uma vez da questão do freio. O
engenheiro pedindo para ele colocar na posição 6 ali do volante na regulagem e para ele ter um pouco de calma, né? Ele tá bem exaltado. I think I'll come to you as soon as I have a solution. I'll come to you. Ele dizendo que tá frustrante e o engenheiro falando, ó, a gente vai falar com você quando tiver uma solução. Os engenheiros estão investigando o que está acontecendo nesse momento com o carro. Impressionante o intervalo entre o Leclerc e o Hadjar, olha isso. Na tela para você, a diferença entre o terceiro e o quarto. Aquilo que eu destacava, ó, como a vantagem do Antonelli vem crescendo nas últimas voltas, quase 2 décimos no segundo, 0,2 e 0,6 na última volta. É a questão dos pneus do Hamilton. O quanto o Hamilton precisa ficar próximo do Antonelli para dar o undercut, que é a questão. Something is gonna explode. The engine is not healthy right now. Okay, we can see the issue. We're working on a fix. We can see it. We're working on a fix. O Hadjar falando que alguma coisa vai explodir no motor, que tem algum problema ali grave de motor. O engenheiro respondeu, ó, a gente já identificou o problema e estamos trabalhando para achar uma solução. Será que dá para ouvir alguma coisa? Som do motor da Red Bull. E o Russell na cola. Lá na frente o Antonelli chegando a quase 6 segundos de diferença em relação ao Hamilton. Mostrando dificuldades nas últimas voltas. O heptacampeão mundial, tá aí a Cynthia Erivo, vencedora do Grammy. E eu tinha falado, né, da falta de sorte do Gabriel, agora é o próprio Russell, né, que está travado aí atrás. Nisso o Piastri chegando, tirando aí por volta de 1 segundo por volta desses dois, porque nesse momento eles virando o Russell virando 18,8, 19 contra 16,6 do Antonelli lá na frente. Quer dizer, já uma diferença grande para os carros da frente. Vamos lá no Sport TV, a gente se encontra na pista. Santander Select. Conheça uma nova forma de se relacionar com o seu banco. Vantagem do Antonelli só aumentou nas últimas voltas. Na última ele virou 1,16,6 contra 1,17,0 do Hamilton. Mais uma vez o Hadjar e o Russell passando pelo túnel. Na freada da chicane, vai para cima o Russell. E aqui na segunda tela a gente tem a perspectiva do Antonelli, que só aumentou a vantagem, como destacamos agora há pouco, nas últimas voltas. O ritmo é muito forte do italiano, que já chega a 22 voltas com esse pneu médio. Yeah, I think currently there's no fix. We are still working on a solution. Currently there's no fix. Head down. O engenheiro do Hadjar falando que, ó, no momento não tem solução para o problema do motor. A gente está trabalhando para achar uma solução, mas no momento não tem solução. Continua concentrado e acelera aí. 7 segundos agora do Hamilton para o Antonelli. Para se ter uma ideia do Gabriel, né, que eu falei, agora o Bottas saiu da frente, vamos ver o ritmo dele. Ele vem virando 18,3, agora que ele tem pista livre pela frente, 18,3. O Russell vira 19,3, né, atrás do Hadjar. O Hadjar virou 19,4. Então, se a gente for pegar 18,3, o Piastri, que tem pista livre, virou 18,2. Quer dizer, vem um ótimo, é uma pena o que aconteceu com o Gabriel, porque ele tinha ritmo para estar ali pertinho, logo atrás dos carros da McLaren, que era o que ele vinha fazendo nos treinos livres. Bortoleto é o 19º. Para você que não viu o início da nossa transmissão, Gabriel Bortoleto teve problemas para a volta de alinhamento do grid. Teve que largar do box o piloto da Audi. Você acompanhando a guiada de George Russell, eles vão na direção da curva da tabacaria. Passaram pelo trecho da piscina e agora vão na direção da Rascasse, já no último setor em Mônaco. Hadjar com muita dificuldade com seus pneus, ritmo bem mais lento na comparação com os pilotos que estão à sua frente, segurando o Russell. E o Leclerc, na freada da chicane, até quem é de casa também erra de vez em quando. Se tem uma freada que eles abusam, é essa aí, é bem normal, né? A gente vê nas corridas, não tem punição, o que ele não pode fazer é aquele trecho mais rápido
do que ele fez nas médias anteriores, né? Ele tem que tirar o pé e perder tempo para não ser punido. E agora são 8 segundos do Hamilton para o Antonelli. Última volta, 1:16.5 para o italiano, 1:17.3 para o Hamilton. Hamilton segue reclamando dos pneus traseiros, né? Que os pneus traseiros definitivamente acabaram. Segunda tela aqui com Norris, Rafa ainda atrás do Gasly. É o velho drama de Mônaco. A gente está vendo na tela 2 exemplos perfeitos do que o piloto sofre em Mônaco. Você tem um carro mais rápido, está atrás do carro mais lento na sua frente e você não consegue fazer a ultrapassagem simplesmente porque não tem espaço para fazer isso. Se fosse em qualquer outra pista, é o que deve estar pensando o Russell. Já tinha passado há muito tempo. Mas é Mônaco. É dificílimo de ultrapassar. Na segunda tela, mais uma vez o Norris. Ele é o 8º, o Gasly é o 7º. Na última volta o Norris, 1:18.2, o Gasly 1:18.4. A gente lembra de alguns momentos clássicos de Mônaco nesse sentido, né? Claro, aquela de Senna e Mansell em 92, né? Que o Senna ganha a corrida com um carro mais pior do que o do Mansell, que teve um problema ali no final e teve que fazer um pit stop extra. E em 2001, Henrique Bernoldi e David Coulthard. O Henrique Bernoldi de Erro segurou o Coulthard de McLaren, que era o segundo melhor carro da temporada, por 30 voltas. E gerou até a reclamação do Ron Dennis, o chefe da McLaren na época. Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Claro, onde tem torcida, tem a nova geração da fibra. Mais uma passagem pelo túnel. Seguimos nessa perseguição do Russell, ele vai para cima. Mostra o seu carro no retrovisor, ali para o Hadjar. Tá colado o George Russell. Hadjar segura na direção da curva da tabacaria. O carro da Red Bull segue à frente do carro da Mercedes. Diferença na tela do Leclerc para o Hadjar nas últimas 4 voltas. Olha a diferença que o Leclerc consegue abrir, porque o Hadjar está com muita dificuldade. Quase 2 segundos de diferença de tempo de volta. E no caso do Antonelli, ele deveria fazer a parada assim que o Hamilton e o Leclerc fizerem aí para não correr um risco de safety car, né? Parar praticamente no mesmo momento. Vamos ver qual é a decisão dele. Já chegamos a 26 voltas no total de 78. Segunda tela com o Leclerc passando pelo túnel. Na última volta, Leclerc 1:16.9, Hamilton 1:17.7. É saber que ele estava demorando eles a mostrarem no Leclerc tirando a vantagem do Hamilton, cortando essa vantagem nas últimas voltas. Essa vantagem já chegou a estar em cima dos 7 segundos, agora 4.1 a favor de Hamilton. Ao mesmo tempo que a gente vê o Antonelli abrindo em relação ao Hamilton, a gente também pode acompanhar o Leclerc diminuindo em relação ao Hamilton, tirando vantagem do inglês. E o Piastri, que estava lá atrás do Russell, daqui a pouco chega nessa briga aí, ó. Já apareceu, tá vendo o carro laranja ali? Daqui a pouco ele gruda no Russell. Na última volta o Piastri 1:18.2 e o Russell 1:19.5. Tá chegando o australiano. Daqui a pouquinho vai chegar nessa festa também. Por enquanto os únicos convidados, Hadjar e Russell. Mas o Piastri tá se aproximando cada vez mais, até porque o Russell tá atrás do Hadjar sem conseguir passar. E até reforçando aquilo que a gente estava falando do Gabriel Bortoleto, o Lando Norris só 19 segundos à frente do Nico Hülkenberg. E o pit stop, né, a média de tempo de perda no pit stop é de 19 segundos. O Hülkenberg está numa boa estratégia. A Audi chamou ele num momento bom. E Mônaco é uma pista em que quando você volta com o pneu mais novo não faz tanta diferença assim, porque você não tem onde ultrapassar. Então, olho no Hülkenberg. Eles trouxeram justamente essa diferença entre eles, porque é o tempo em média na passagem pelo pit stop. 11 segundos, Rafa. Você vai falar, Hamilton 11.2 atrás do Antonelli e o Leclerc 3 agora atrás do Hamilton. O Antonelli segue com a melhor volta da prova. Na última, ele virou 1:17.2, o Hamilton 1:17.9. E passou direto o Hadjar. Passou direto na chicane. Russell vai para cima. Hadjar se mantém à frente, na freada, na saída do túnel, o francês passou reto. Agora o trabalho é dos amigos do Felipe lá, dos comissários, porque depende ali do tempo do setor para ver se o Hadjar levou vantagem nessa escapada. Vamos ter que rever a imagem. Eu estava olhando para o computador aqui, eu não peguei ela por inteiro.
Vamos ver, ele vai pedir para devolver. Falando que teve uma vantagem duradoura. Então essa vantagem duradoura aí que eles falam é quando ele passa do limite ali, por mais que ele não ganhou uma vantagem no momento, mas na sequência ele ganha uma pequena vantagem. E isso pode ser averiguado aí pelos comissários. Tem disputa aqui, tem disputa na segunda tela também. Mesmo cenário, senhoras e senhores. Norris na perseguição ao Gasly. A diferença é muito pequena entre eles, mas o francês está na frente. Box para o Hamilton. Vai para o box, Lewis. Diferença na tela nas últimas voltas. Parada da Ferrari. Trocando o médio para colocar pneu duro. Ele sai atrás do Leclerc, né? Eles abriram uma distância grande, ele sai tranquilo aí. E justamente ele fez isso para não tomar o undercut do Leclerc. 2.1, parada da Ferrari. Transmissão segue mostrando aqui na segunda tela o Russell e o Hadjar. Hamilton voltando à pista. Pneus novos, duros aí para o heptacampeão mundial. Tempo total de perda do Hamilton, 24.1. Uma boa parada da Ferrari, que evita o risco de undercut, e ao mesmo tempo o Hadjar estava muito atrás e não ia perder essa quarta posição. Agora, Felipe. Não vi nada não aí. No máximo uma advertência ali, mas não tem nada não. Russell argumentou no rádio. Hadjar segue à frente. Agora a transmissão volta a mostrar a disputa entre Pierre Gasly e Lando Norris. A gente viu várias vezes essa disputa ali na segunda tela, no cantinho, e agora em primeiro plano, sendo o maior destaque da transmissão internacional. A diferença na tela entre eles variando 0,5, 0,4. Vão passar na Portier, a última curva, antes da entrada do túnel. Só para explicar o porquê que eu não vi nada, né? Para os comissários tentarem fazer alguma coisa, o Russell teria que estar numa posição de ultrapassagem, uma tentativa de ultrapassagem. Ele estava quietinho lá atrás, então não tem por que penalizar. Depois da parada do Hamilton, Leclerc continuou na pista e a diferença que temos do Antonelli para o Leclerc é superior a 15 segundos. E aqui a gente falava do ritmo do Gabriel Bortoleto, que é uma pena. Tô acompanhando as voltas dele, ele tem virado constantemente 1,18.0. Ele... Nesse momento ele só é mais lento que Antonelli e Leclerc, os dois primeiros colocados. O ritmo da Audi é bom, pena o que aconteceu com ele antes da largada. E aí 2 carros que utilizam o motor Mercedes, McLaren e Alpine. E agora para abandonar o carro é chamado o Berman. Estava na 20ª posição. Logo atrás do Gabriel Bortoleto, o brasileiro é o 19º, com um pneu duro, Gabriel. Pneu já de 27 voltas. A estratégia do Hülkenberg só não vai valer melhor porque ele está travado atrás do Lindler ali. Então, assim, foi uma boa estratégia de qualquer forma, só que agora ele está travado e virando mais lento. Perdeu agora um segundo e pouco atrás do Lindler. Na segunda tela aqui o Russell mais uma vez como destaque na transmissão. Lembrando que os 2 carros da Audi já fizeram suas paradas. A gente falou agora há pouco do Bortoleto com um pneu de 27 voltas e o Hülkenberg com um pneu duro também de 17 voltas. E a expectativa, se o Leclerc parar agora na disputa com o Hamilton. O Leclerc ganhando terreno nesse momento. O Hamilton ali variando a vantagem na casa de 1.2, 1.1. Nesse momento o Hamilton ficaria na frente, mas o Leclerc está se aproximando. Situação dos pneus. Apareceu também na tabela de classificação. E agora Nico Hülkenberg na freada da chicane. Será que passou reto também? Opa, olha, nessa estratégia do Hulk eu vejo ele chegando nos pontos nesse momento. Ele pode chegar em 9º, 10º ali, se não alterar muito do que está acontecendo agora. Nesse guarda-reio você pode dar um beijinho, né? O Albon passou ali sem dificuldades. Ollie Berman abandonando mais um abandono na prova. Já tivemos o Max Verstappen, o Valtteri Bottas e agora Ollie Berman. 2 pontos aqui, olhando aqui os rádios que estão rolando nesse momento. Norris reclamando que o motor está com algum problema, né? Está queimando errado, né? Vamos ver o rádio. A lot of misfiring this lap. Just noise. Okay, we're checking.
Era exatamente o rádio que eu estava de olho aqui, né, dizendo que tem algum problema no motor, né, que está um barulho estranho e a equipe está checando. E o outro ponto era que o Hamilton está dizendo que está precisando recuperar o ritmo, tá saindo muito de traseiro o carro. E agora está parando o Russell, vai para sua parada. Carol D apareceu ali na transmissão internacional, a cantora, e já temos imagens da parada da Mercedes, colocando pneus duros. George Russell. Deve sair atrás do Norris, logo à frente do Lawson. Vamos acompanhar a saída. Tempo total de pit stop aqui no cantinho do vídeo, 24 segundos. A parada do Hamilton tinha sido 24.1, o Russell 24.0, né? Perda muito parecida. Ele volta à frente do Liam Lawson, é o 8º George Russell.